Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos e hoje eu estou com o analista político Carlos Dias. Ele não é somente um analista político, ele também foi responsável pelo primeiro habeas corpus do Brasil em 1990, que salvou uma criança de um aborto. Senhor Carlos, muito obrigada por aceitar falar com a gente. Camila, eu que agradeço o teu convite, é uma satisfação estar conversando com vocês, enfim, com todos aqueles que nos assistem. E o habeas corpus foi de 1999, tá? Foi uma situação muito em função de que havia uma menina menor de idade que havia sofrido, né, um estupro, no caso, um estupro vulnerável, e acolhida por um padre numa das cidades aqui do Rio de Janeiro, não foi na capital, sofreu muita pressão na época de esses grupos pró-aborto e pressionaram muito a família, muito a igreja, e aconteceu de uma juíza da comarca relativa à área que a menina morava, determinar, né, que ela fizesse, então, um aborto. Isso, uma ordem judicial. E aí eu tive, enfim, a possibilidade de entrar com um mandado de segurança, que foi com pedido de liminar, mandado de segurança, não, perdão, com habeas corpus, com pedido de liminar, que foi conferido pelo saudoso desembargador Carlos Brasil, figura, homem excepcional, já falecido, homem de grande memória, que Deus o tenha em excelente lugar. E esse senhor, né, o desembargador Carlos Brasil, conferiu a liminar de uma maneira imediata, e a gente conseguiu salvar a vida dessa criança e também um futuro de grandes consequências, né, do ponto de vista psicológico, não só para a criança, mas também para toda a família. Então, eu tenho isso como, não como orgulho, mas eu tenho isso como uma missão de servir a vida, né? Um dom especial que Deus nos deu a cada um de nós, né? De maneira individual, esperando que a gente promova aquilo que Ele nos deu de graça, né? Que é o dom da vida, e a gente não pode permitir que qualquer ameaça, principalmente por parte do Estado, né? Venha a interferir de maneira tão direta na questão individual, no ventre materno, que deve ser considerado como um sacrário, um lugar sagrado também. Senhor Carlos, nós estamos aí vendo uma ação draconiana do STF, estão nos atacando de tudo que é lado. É inquérito da fake news, agora é inquérito de manifestação antidemocrática. Somente a direita tem a manifestação antidemocrática, a esquerda não, a esquerda que vai com uma bandeira pedindo a ditadura do proletariado, a esquerda que depreda, a esquerda que troca agressões com a polícia militar, que enfrenta a polícia militar, isso pode, nós não. E nós vemos aí a prisão da Sarah Winter e mais 6 pessoas. Como o senhor vê isso? Bom, primeiramente, acho que preocupação com a direita, com as pessoas do âmbito conservador, né, ela se deve, de fato, ao temor que eles têm desculpa a falta de modéstia, da inteligência e da capacidade de argumentação que a gente tem. O nosso grupo não vive absolutamente dentro de ataques, simplesmente depredações, enfim, desordem pública. Ao contrário, existe uma ordem intelectual, uma formação de um pensamento, uma ideia clara do que é liberdade, do que é direito, e que é lógico que essas estruturas que estão acostumadas a serem não contraditadas, acham que são poder absoluto, eles simplesmente têm medo de nós, e tem que ter. Porque, repito, a capacidade argumentativa, a condição intelectual, né, ela foi para o outro lado, né, que a liberdade nos ajuda muito a entender o nosso papel no mundo, na vida, como pais de família, como trabalhadores, como pessoas da iniciativa privada, como pessoas que sabem muito bem que o Estado não deve nos aprisionar, né, que nós não somos um instrumento ou pertencemos ao Estado, nós somos pessoas livres. E vivemos de maneira ordenada,
dentro de uma condição natural, e sabemos que a responsabilidade das nossas escolhas e o respeito ao próximo são fundamento da organização dessa sociedade. Não é o Estado com a tutela do mandato judicial que vai fazer com que o nosso comportamento seja moldado pelo interesse e pela vontade de ministros que estão de forma ocasional no Supremo Tribunal Federal, embora possam passar longos períodos, que eu acho que é uma questão até que a gente deveria rever, e o governo Bolsonaro deveria propor uma PEC, né, que mudasse essa condição de longevidade de ministros. Eles ficam ali, talvez, por absorver tanta atmosfera vamos dizer assim, sem serem tocados e serem adulados de maneira permanente, que estão se achando exatamente figuras como se fossem figuras da eternidade. Então, a gente não pode admitir que isso aconteça. Nossa liberdade é uma base fundamental, até mesmo antes da Constituição, porque é um dom divino essa liberdade, o dom da criação e da liberdade de existirmos. Então, nós não podemos nos submeter ao Estado, e muito menos a 11 ministros que podem achar o que quiserem, que nem mais respeitam a Constituição. Então, essa questão da manifestação é uma delas, em que pese que possa haver eventuais excessos, porque é da própria natureza humana você cometer excessos, mas nenhum excesso que for cometido ele pode justificar uma privação de liberdade. Prender pessoas, prender por manifestação, prender porque soltaram fogos em frente ao Supremo Tribunal Federal. Tem muitos mais meliantes perigosos que esse mesmo Supremo. Mais à frente nós podemos conversar sobre essas decisões que eles liberaram. Um deles, o Zé Disseu. A pessoa que engendrou todos os arranjos de corrupção estatal do país, desde a época da ação do Mensalão. Então, essa figura está solta, faz live, fala o que quer. Vamos citar outro exemplo, outra figura também do mesmo nível moral, que chama-se Ciro Gomes, fazendo a mesma coisa. Ataca a Igreja Católica de maneira aberta nas redes e diz que tem que descristianizar o Brasil. Quer dizer, ataca a nossa fé, a toda a estrutura moral que erigiu esse país, que veio fundamentalmente não só da colonização portuguesa, mas vindo exatamente com a expansão da evangelização no mundo. E o Ciro Gomes pode falar o que quiser. Ameaçar, por exemplo, na época, lá atrás, se alguém da Lava Jato fosse ao encontro dele, que ele ia receber a bala. Esse continua. Se associa ao partido, que é o partido dele, o PDT, né, Partido Democrático Trabalhista, se associa agora a ações de partidos internacionais, no caso, o Partido Comunista Chinês, para interferir diretamente na tomada de poder no Brasil. Isso é crime, sim, contra a segurança nacional. Por que esse sujeito não está preso e esse partido não está extinto? Onde estão os ministros do Supremo Tribunal Federal? Então, primeiramente, eu faço essas considerações. Carlos, a gente está vendo a esquerda fazer e acontecer. Como você mesmo citou, Ciro Gomes fala o que quer. Dirceu chamou o Fux de calhorda, se não me engano, essa semana. Ofendeu o Fux. Charlatão, chamou ele de charlatão. E ele não foi chamado para depor. Nós subimos uma hashtag e tem Polícia Federal invadindo casa de apoiador e ativista. Nós estamos a um passo de uma ditadura do judiciário. Como é que o senhor enxerga esse cenário? Eu acho o seguinte, o STF, ele, vamos dizer assim, ele se tornou um poder hostil, com fim em si mesmo. Então, ele é para regular a opinião hoje e tentar inibir as forças políticas, essas sim, que vão querer a liberdade, o crescimento do país, a liberdade econômica, a liberdade de empreender, a liberdade de se informar, de trabalhar livremente, de estudar, de ter um objetivo na vida, a construção de uma família natural, que esses tribunais, notadamente o próprio Supremo Tribunal Federal, ataca a organização da estrutura natural, embora consolidada na Constituição Federal.
Por exemplo, o movimento de defesa da vida, quer dizer, o valor absoluto que está lá marcado no artigo 5º da Constituição, violam de maneira permanente. A gente não vê reação, né, das instituições políticas brasileiras, quer seja do Poder Executivo, da época própria, né, não estou falando deste agora, e da Câmara e do Senado. Então, só restou exatamente a indignação das pessoas. Porque nenhum de nós, no caso do povo, que votou e apoia um projeto de governo do presidente Bolsonaro, que foi exposto de maneira exaustiva e clara no ano da campanha de 2018, e ele vem efetivamente cumprindo, não houve nenhum abrigo por parte das outras demais instituições. O Congresso, por exemplo, Nacional, Câmara e Senado, vivem sabotando a caminhada para essa ordenação e superação econômica que nós herdamos de governos corruptos e destruidores, não só da moral, mas também da economia. E o Supremo Tribunal Federal, com essa mesma configuração, com um ou dois aí diferentes, não tomou nenhuma atitude, até mesmo provocado. Então, nós temos situações que nós precisamos reparar bem que essa posição do Supremo Tribunal Federal de se auto-enxergar como uma instituição nobre, única e infalível, ela está levando, sim, um nível de hostilidade diante da opinião pública. Ninguém consegue aguentar essa soberba. Isso está fora da Constituição. Isso é outra coisa. Nem que tivesse esse poder, ele poderia ser exercido de uma maneira tão ostensiva, agressiva e personalista, na forma que cada um deles se torna um ser autônomo e inimputável. Quer dizer, você não pode absolutamente imputar ele a nada. Então, é isso que eles se tornaram. E aí, vamos um pouquinho mais à frente, concluindo essa tua questão, é o papel fundamental do Senado da República, que se omite de forma criminosa, e no artigo, se não me engano, 52, inciso 2º da Constituição Brasileira, diz claramente que é papel privativo do Senado de processar ministro do Supremo Tribunal Federal por crime de responsabilidade. Eles invadem competência, eles inventam legislação, eles tomam atos, por exemplo, administrativos perfeitamente corretos do ponto de vista jurídico e dentro da autonomia do Poder Executivo, foi o caso do Ramagem, simplesmente um ministro, numa canetada, anula o ato de nomeação, um ato de prerrogativa do presidente da República, uma série de leis que eles invadem. E o Senado assiste isso de uma maneira irresponsável e omissa. E é o Senado que tem a obrigação constitucional exclusiva própria de julgar no crime de responsabilidade. Então, o Supremo ficou simplesmente sem baliza. Ele não está mais dentro das fronteiras regulares que aquele poder muito necessário, muito importante para o equilíbrio das instituições. E cabe aqui o seguinte: eu vejo muito, e muito de forma errônea, talvez proposital, dizer que se critica instituições, né? Quando eu falo do Senado, eu falo do Alcolumbre. Porque, por exemplo, ele tem, sim, a obrigação de andar com os processos de impeachment, caso seja apresentado, e entro diretamente na personalidade de cada senador. Quando falo também na Câmara, falo do senhor Rodrigo Maia, um dos maiores sabotadores da República, do plano de recuperação econômica do país. Destruiu a pauta do governo. O governo apresentou uma pauta desde 2019, e nada anda naquela casa. Porque o senhor Rodrigo Maia não só não pauta, e muitas medidas provisórias que foram colocadas, ele deixou caducar. E tem uma série de setores na área da economia, depois nós podemos tratar desse assunto, se for o caso, que poderiam avançar, e o país está de outra maneira, desde de 2019, até mesmo enfrentando essa questão do Covid, bem melhor, do ponto de vista financeiro, se o senhor Rodrigo Maia tivesse atuado com o sentido de brasilidade e responsabilidade que deveria, em cada um daqueles líderes que estão na Câmara. Então, o que acontece? Esses poderes praticamente se conjugaram para atacar apenas um governo, que tem um projeto claro,
específico desde 2018 apresentado e que vem dando curso a ele. Então, quando se fala que você ataca as instituições, é, na verdade, uma mentira. Você ataca essas pessoas, as instituições são preservadas. Nós defendemos a Constituição. Entendeu? Eu falo aqui não só como analista, mas falo como cidadão. Nós defendemos a Constituição, ela ruim ou boa é a que nós temos. E nós temos as condições que são previstas na própria Constituição, para reformá-la. Então, se nós vamos buscar um dia uma Assembleia Nacional Constituinte, quando achar que está adequado para isso, se faça. Ou então podemos reformar alguns aspectos do ponto de vista econômico e social que estão previstos em direitos na Constituição através das propostas de emenda constitucional, que tem que passar pelo Congresso Nacional, o crivo. Então, quer dizer, eu acho um absurdo essa história de dizer que está sendo atacada as instituições. Não estão sendo atacadas, estão sendo atacadas essas pessoas que usurparam o direito dessas instituições, que avançaram nos limites constitucionalmente devidos. E deveriam, essas sim, ser processadas por crime de responsabilidade e serem substituídas, que é o que eu defendo. Senhor Carlos, a gente não está vendo, nós, sociedade, eleitores, nós não estamos vendo muita ação do senhor Jorge Oliveira, do doutor Augusto Aras e nem do doutor André Mendonça. Eles estão agindo de acordo com o seu cargo? Está faltando ação? O que nós podemos fazer? Olha só, o Jorge Oliveira, eu assisti uma entrevista dele hoje num desses canais de televisão aí, que eu não vou fazer propaganda aqui. Então, o que acontece? Eu achei uma posição extremamente madura, tranquila, sóbria. Eu vi o Twitter dele ontem e até mesmo critiquei. Achei talvez ele tenha se expressado mal em função, acho que 140 caracteres, não é isso? O Twitter, enfim. Então, talvez ele não teve o poder de síntese que deveria ter tido. Mas ele corrigiu isso hoje. Agora, por exemplo, o André Mendonça está devendo bastante, muito. A AGU está devendo muito, ela está muito passiva, extremamente passiva. O Augusto Aras é outra questão, Ministério Público Federal. Então, aí a Procuradoria-Geral da República, ela atua, tem a independência dela, mas independentemente disso, né, eu vejo que algumas posições são até positivas. O que está faltando mais, não só isso, o André Mendonça, na Justiça, e esqueci o nome do outro, que é da AGU, que mudou, né, agora. Mudou. É o Levi. O Levi, sim, desculpa, vou reformar. Né? O da Justiça, na minha opinião, ele precisa ser mais impactante, mais forte, mais contundente na defesa da condição institucional, que estão dando essa interpretação que eu falei agora anteriormente de uma maneira extremamente inadequada, e o da AGU, o Levi, precisa agir. Agir, porque, por exemplo, não é... Como você pode aconselhar um presidente a questão, por exemplo, do Ramagem? A questão do Ramagem é um absurdo. Então, como pode, por exemplo, em relação ao Celso de Mello, ministro Celso de Mello, exibe uma reunião em que parte só daquilo que foi determinado no processo, daquele ex-ministro, né, aí poderia ser exibida aquela parte para dizer que exatamente não houve nenhuma ação direta do presidente em relação de coagir, constranger ou fazer pedidos indevidos ao tal ex-ministro. Né? Eu não cito o nome porque já deve estar tendo esquecimento, então não quero ninguém lembrando dele mesmo. Então, o que acontece? A AGU paralisada. Então, quer dizer, se exibe de qualquer maneira, ainda chega aquela medida, eventual abuso, de querer dizer que quer o celular do presidente. Quer dizer, então, eles estão no limite de uma ruptura institucional, porque tem certas situações que, como existem ordens que não estão cobertas por lei, né, e não tem determinação a ser cumprida se ela não está respaldada na autoridade da lei, não do autoritarismo daquele que mandou, de repente, cumprir tal ou qual determinação, isso tem que ser negado. O Supremo Tribunal Federal ele não é maior do que nenhuma instituição, e nem é a última palavra em nada. Em nada. A última palavra está estabelecida na Constituição, e tanto eles quanto
embora se confunde muito, e as pessoas não se atentam a isso, tanto o sistema, no caso presidencialista, mas, por exemplo, o presidente da República, quanto todos os senadores e deputados que são eleitos, eles tiveram uma eleição direta por escolha do povo, sufrágio universal. Só que quando o presidente determina, por exemplo, o ministro que ele quer ter, aquele ministro passa a ter um poder delegado daquele que foi conferido ao presidente para ele atuar naquele ministério. Quando o presidente indica um ministro do Supremo Tribunal Federal, na mesma medida, ele indicou aquela pessoa que foi examinada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e depois aprovado em plenário, perfeito? Com o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, aprovado no plenário, aqueles membros do Supremo Tribunal Federal passam também, de certa forma, a ter um poder delegado daqueles que o colocaram lá. Quer dizer, então, o poder dele não é autônomo, no sentido de que é próprio daquela instituição. O sujeito sentou lá e se determina como um poder próprio emanado de si mesmo. Então, isso não existe. Eles são poder delegado, portanto, é limitado àqueles dados pela Constituição e, análise última, pelo próprio eleitor. Porque quando os senadores, em maioria, decidem a votação favorável a um determinado nome, é aquele respaldo popular que foi dado a eles, e ele falando em nome daqueles membros dos estados, né, que os senadores falam para os estados, e, independentemente de, enfim, 81 senadores, vamos supor que todos eles votassem favorável a determinado nome. Então, é o peso do Brasil dizendo que aceita aquela indicação pelas suas condições de qualidade. E, a partir dali, aquele senhor ou aquela senhora vira um poder delegado também, com os limites constitucionais. Ele não tem poder absoluto. Ele não fundou a República ou não fundou o império do Supremo Tribunal Federal. Então, não existe a última palavra. Existe uma interpretação condizente. E nós temos que também chegar a uma conclusão muito clara, que a língua portuguesa está ficando muito pobre, né, pelo nível que as pessoas hoje têm se utilizado das palavras. Então, quando a Constituição diz determinadas coisas, que não cabe a interpretação, que as frases são simplesmente literais e muito, muito claras no seu objetivo, quando o Constituinte resolveu estabelecer, então, aquilo não cabe interpretação. Nem interpretação conforme, modernização. Vai modernizar uma Constituição de 20, de 30 anos? Então, qual é o interesse nisso? No aspecto econômico, não houve qualquer modernização. Mas no aspecto moral, se violou toda uma proteção, família, a criança, que a Constituição deu. E por que isso acontece? Pelo esse ativismo, né, por exemplo, pró-aborto, pró-união homossexual, então, que está aí pró, por exemplo, em relação às drogas. Então, tem ministro hoje que diz assim, olha, não, eu acho que a vida começa no 3º mês da gravidez. E aí ele vai chegar e vai dizer, eu quero propor o aborto até o 3º mês de gravidez. Não tem respaldo científico, não tem nada. E o pior de tudo é o seguinte, é que quando eles falam e determinam, há uma voz, pela toda essa formação, que dá um caráter e um cunho aí de ciência. E dado um caráter e um cunho de ciência, ele fica simplesmente inexpugnável. Você não pode ir contra. Isso aí é como se fosse a ciência jurídica, por exemplo, que determina isso. Quando não é. É um mero exercício de vontade e de implantar, por exemplo, uma determinada cultura. No caso que nós estamos falando da morte, relativa, por exemplo, à questão do aborto, à dissolução da família e a questão, por exemplo, da liberação de drogas. Eu li um livro, por exemplo, que foi feito sobre a questão de uma série de crimes relativos a esse período da Lava Jato, do MP, e que um dos ministros, Luiz Roberto Barroso, fez o prefácio do livro. Simplesmente ele advoga a droga. Ele disse o seguinte, que ele diz, em síntese, né? Em síntese, que a perda de tempo da Polícia Federal em atacar o crime da droga fez com que muitas das coisas acontecessem, desculpe, num ambiente
no ambiente criminal fora, né, o ambiente de droga. Quer dizer, foi uma luta inglória e que permitiu que a polícia perdesse tempo com esse tipo de crime e não atacasse outros. Veja bem, onde é que nós estamos indo? Senhor Carlos, eu peguei uma matéria aqui da Revista Oeste, do Augusto Nunes, em que fala que o senador Randolph Rodrigues, da Rede, ingressou nesta segunda-feira com um pedido de prisão preventiva do ministro da Educação, Abraham Weintraub. Além disso, o parlamentar também solicita o imediato afastamento do Weintraub do cargo. Ou seja, são caçados manifestantes, ativistas, deputados federais e agora ministros. O que o presidente pode fazer nesse caso? Porque parece que a coisa está meio desembestada, parece que a gente está apanhando e está a ponto de perder a nossa liberdade, inclusive com o ministro preso. O que o presidente pode fazer nesse caso? Quais são as ações legais? Olha, a ação legal primeira é a não recepção dessa matéria no Supremo Tribunal Federal. É simplesmente mandar arquivar por inépcia, né? Esse senador que devia pedir a prisão do Lula, do Zé Disseu, o reingresso dessa gente nos cárceres. Porque esse sim tem demonstração objetiva, comprovada de todo o mal que cometeram, e não só o mal de organizar e tramar contra o país, mas também do ponto de vista financeiro, da destruição que fizeram e do roubo que perpetraram. Então, esse senador, ele devia fazer isso, mas não vai fazer porque ele é aliado dessa gente. Ele é aliado dessa gente. Ele enxerga virtude no Dirceu, enxerga virtude no Lula, enfim, em outros meliantes, e quer atacar simplesmente porque o ministro Weintraub pensa de uma maneira diferente dele. E sabe-se muito bem que aquela fita que foi exibida, que é em cima disso que eles devem estar atacando o ministro, extrapolou a demanda que foi feita em relação àquela ação que o Celso de Mello, o ministro Celso de Mello, relatou. Então, ali é um ambiente onde a preservação não só da identidade, mas da fala e tudo, era no ambiente privado de uma reunião ministerial. Então, não houve cometimento de crime nenhum. O que eles querem, na verdade, é gerar uma desestabilização. Então, se é isso que querem, a gente tem que responder, aí eu diria a você, com essa mesma força, porque não existe outra maneira. Como você vai combater uma ilegalidade se, às vezes, instrumentos e estruturas de Estado que deveriam preservar o interesse, o bem comum e a lei, eles fazem o contrário, agem em conjunto? Então, só tem uma maneira, enfrentar. Então, duas hipóteses. A primeira é a seguinte: é o arquivamento imediato. Imediato. E segundo, o seguinte: se por acaso alguém tiver o delírio de emitir um mandado de prisão contra um ministro ou tirá-lo do cargo, eu acho que aí nós vamos ter uma ruptura institucional formal. O presidente tem que se posicionar pelo descumprimento da medida, entendeu? E pedir que sejam revistos no trato do bom senso. Porque se isso acontecer, vai haver um problema muito sério. Aí as consequências eu não sei, né? Eu não posso, quer dizer, até sei, mas não diria o que vai de fato acontecer. Mas nós sabemos que significa uma ruptura institucional. Agora, na minha opinião aqui, cabe uma responsabilização para esse ato desse senador, né? Ele deveria, vamos dizer assim, se ater ao seu cargo com grande responsabilidade e saber que a consequência dos seus atos geram outras consequências extremamente desfavoráveis para a população e para a própria estrutura, né, que nós estamos vivendo. Se ele quer ir ao limite de enfrentar o Estado com a sua arrogância e estupidez, que ele receba a resposta na mesma dimensão. Caberia, sim, um encaminhamento até por uma análise da Comissão de Ética do Senado, para que essa provocação institucional, que pode gerar consequências graves, recaiam sobre os ombros dele. Esse senador não merece estar ocupando a cadeira do Senado.
Senhor Carlos, para a gente finalizar, minha última pergunta. O que nós, enquanto cidadãos, podemos fazer? Porque, assim, a Polícia Federal entrando em nossas casas, levando nossos equipamentos, com uma ABIN própria que o Alexandre de Moraes montou, que foi denunciado pela Crosué nesse domingo. A perícia nos nossos aparelhos não estão sendo feitos pela Polícia Federal, considerada a melhor do país, e sim pelo Instituto de Criminalística de São Paulo, sendo que o perito criminal, que faz parte dessa BIM paralela criada pelo Alexandre de Moraes, é perito criminal. Ele tem ligação com a perícia, com o setor de criminologia de São Paulo. As coisas estão extremamente arbitrárias. Como é que nós, enquanto cidadãos, podemos agir frente a essas medidas draconianas? Como nos proteger? Não existe uma resposta simples, né? Uma medida fácil que a gente tem que tomar. O que tem que continuar são as manifestações de rua, porque o objetivo deles exatamente é inibir a manifestação e o povo que tem apoiado o presidente de uma maneira extremamente ostensiva. Eles levaram a violência para as ruas, né, na cobertura geral dessa imprensa corrupta, né, tradicional que se tem. Só para você ter uma ideia, eu acho que uma companhia de televisão, dessas grandes aí, que a gente sabe bem quem é, só perdeu para o nível de juros que o Lula pagou no período em que ele foi presidente da República. Então, tem televisão que levou quase 700 bilhões de reais. Conjunto. Então, a gente tem que começar a observar bastante o que significa, 600 milhões de reais no período de ano, dentro daquilo que o Estado brasileiro pagou de juros a bancos. Então, tem que dar uma olhada muito bem nesse aspecto. Então, eu vejo o seguinte: manifestação, continuar nas ruas com toda a passividade, utilizar a bandeira brasileira, como tem usado, que tem alguns estados até que estão coibindo a cor nossa, a cor básica, né, que é o verde e o amarelo, que se usa mais, né, e a bandeira brasileira, e a gente continuar nesse movimento de resistência. Vão haver, sim, pessoas que vão sofrer invasões de sua privacidade, vão sofrer essas invasões de atos jurídicos imperfeitos e autoritários, sem dúvida nenhuma, mas eu tenho absoluta convicção que tem um determinado ponto que está chegando, que a ação do governo federal deve agir até mesmo para disciplinar a própria Polícia Federal. Tem que ter uma instrução interna, eu acho que o ministro da Justiça deveria começar a avaliar isso bem, porque não há uma forma indiscriminada de mandatos que possam ser dados, né? Mandado de prisão, mandado de busca e apreensão, mas sobre que ângulo, sobre que argumentação? Né? Que é lógico que a Justiça tem a sua autonomia e liberdade, mas nós estamos sabendo que, nesses casos especificamente, há um direcionamento. Há um direcionamento. Como eu disse aqui, eu vi há cerca de quase um mês, mais ou menos, um determinado sujeito pregar na rede social que o Bolsonaro precisa ser assassinado. Eu não vi ninguém, enfim, emitir um mandado de prisão, ou até mesmo uma condução para ele se explicar. E a gente não viu isso. Então, acho que existe, sim, uma falha muito grande no ministro da Justiça, também do Levi, no caso da AGU, André Mendonça e Levi, que precisam se alinhar um pouquinho mais para saber o que está acontecendo no Brasil. Não é óbvio que esse Estado vai defender a condição direta e individual de cada um de nós, não. Mas na medida em que o Poder Executivo se levante, porque o Poder Executivo também tem um monopólio da força. E ele pode empregá-la na justa medida e na justa razão dos fatos. Então, não é que tem que ser revisor daquilo que o Supremo Tribunal está fazendo, para não me interpretar errado. Eu estou dizendo o seguinte, que quando você pega uma medida de força como essa para inibir a possibilidade das pessoas se manifestarem e utilizar a Polícia Federal como esse instrumento, isso também é crime. Isso é, sim, usar uma polícia de Estado. Então, isso não pode ser admitido. Cabe, sim, um recurso
que os próprios superintendentes da Polícia Federal, enfim, quando chegar alguém, chegar um delegado, chegar um mandado desse, perceber que não existe condições fundamentais para ser cumprido, simplesmente pela vontade de um ministro, ou repousado em um inquérito que ninguém conhece, que ninguém nunca viu, então está na hora de rejeitar. E vai criar aquilo que eu falei antes, né, que é essa questão desse impasse institucional, vamos chamar assim de uma maneira bastante educada, de impasse institucional. E aí, quem sabe, se essas forças, essas pessoas, né, sentam em conjunto e se reordenam no espaço e nas garantias constitucionais que cada um desses poderes tem. E aí, vamos assim, se restabelece as reais fronteiras e limites que esses poderes têm que ter para poder haver, de fato, harmonia. Porque senão nós vamos caminhar para o caos. Vamos caminhar para o caos. Eles estão empurrando a direita, estão empurrando os conservadores para o enfrentamento. Fechar, por exemplo, a esplanada dos ministérios. Você está lá ajoelhado com uma moça, como eu vi, um policial chegar e jogar spray de pimenta, inclusive de uma senhora ajoelhada. Então, quer dizer, isso vai chegar a um limite que as pessoas vão ter, enfim, reagir de uma maneira mais violenta. É natural, porque é um instinto, sim, de preservação. Então, você pode ser caçado hoje, entrar na sua casa, porque você está cometendo delito de opinião. A própria Constituição diz que a opinião é livre, desde que identificada. Então, se você emite opinião, e você está dizendo, eu aqui, Carlos Dias, estou emitindo opinião, e não estou escondendo que sou eu. Se eu escrever um artigo, eu assino. Se eu estou aqui, por exemplo, dando essa entrevista para você, Camila, eu estou exposto. A sua opinião, através das suas perguntas, também são bem entendidas. Dá para entender muito bem aonde você quer chegar. Então, você está se expondo. E você está dando a sua opinião. Então, a Constituição protege. Ela não protege o anonimato, a covardia. Mas o enfrentamento real do assunto e a temática sendo tratada do nível que nós estamos tratando, é impossível que essa liberdade seja violada e não existe poder na Constituição para qualquer um atuar contra nós. Senhor Carlos, me veio aqui uma pergunta, juro que é a última, sobre o Partido Chinês, né? O Partido Comunista Chinês. Podemos dizer que eles já colocaram os tentáculos, já estão enraizando aqui no Brasil? Olha só, existem coisas que dão um programa muito longo. Eu acho que a gente podia um dia voltar a falar sobre isso, se você quiser. Mas é o seguinte, a China, na verdade, ela quer fazer uma recolonização do mundo do ponto de vista econômico. Ela já fez na África, já tomou a África. E tem uma coisa que eu acho absurdo, são convênios, acordos, que estão sendo feitos entre a China e estados brasileiros. São Paulo, na Bahia, no Ceará, em Pernambuco. Então, quer dizer, como é que pode fazer um acordo se nós somos uma federação, embora na questão do Covid o Supremo Tribunal também quebrou a ordem, né, que está na Constituição garantida, que é exatamente a unidade da nossa federação, e a União representa isso, a responsabilidade, né, política administrativa em uma série de setores, mas, enfim. Então, como é que os Estados estão fazendo acordos com a China? Nós temos hoje uma situação muito clara no mundo inteiro, pontos que são muito comuns no âmbito da economia. A questão da água, que é estratégico, futuro recente, né, bem próximo, e a questão da alimentação. Se vocês repararem, as compras que a China tem feito no agronegócio são impressionantemente maiores, em termos de volume, do ponto de vista quantitativo e do ponto de vista financeiro. Se não me engano, no primeiro quadrimestre desse ano, 54% de tudo aquilo que foi produzido de proteína animal, notadamente de carne, suíno, foi exportado para a China. O avanço da soja da mesma maneira. Os embarques no primeiro trimestre, 80%, basicamente, de grãos foi para a China. Então, nós precisamos observar bem que, não estou dizendo que não seja você discutir questões comerciais. Perfeito, se discute questões comerciais com autonomia. Mas, por exemplo, quando você fala de investimento,
Eu não posso negociar com empresas chinesas, por exemplo, que não têm controle efetivo, não só pelos seus sócios, ou pelo conjunto de sócios no mundo, no sentido de que seja uma SA de capital aberto, com ação na Bolsa de Valores. Nós sabemos muito bem que a China não é um capitalismo, vamos assim, liberal, é um capitalismo de Estado. Eu duvido que, por exemplo, se o presidente lá, Xi Jinping, disser para o presidente de uma determinada companhia que vai interferir diretamente na ação dele no mundo inteiro, nas medidas que vai tomar. Então, por exemplo, eu vou permitir que eles participem do setor elétrico brasileiro, estratégico, do setor de logística, estratégico, do setor do agronegócio, estratégico, do setor de minerais. Isso não tem nada a ver que eu não possa vender para eles. Se eles querem comprar, o preço é mercado. Agora, atuar na cadeia econômica no país, não. Então, a China é um capítulo à parte que a gente tem que tratar. E nós temos que dizer claramente, que aí retomo o que eu disse antes para finalizar a tua questão, existe um projeto formal de recolonização econômica. E, a partir da recolonização econômica, a implantação desse sistema, que nós já estamos tendo um aperitivo dele, que é exatamente cessamento de liberdade, restrição econômica, restrição de acesso e até mesmo a invasão de nossos lares, que é o que está acontecendo. Perfeito? Então, a China é um verdadeiro perigo estratégico e nós temos que tomar consciência. E esses governadores que estão fazendo isso, eles têm que ser examinados nas suas respectivas assembleias legislativas e, eventualmente, até uma análise de enquadramento na Lei de Segurança Nacional, porque eles não têm autonomia para fazer acordos internacionais. O acordo internacional passa pelo Executivo e pelo Congresso Nacional. Pelo Congresso Nacional. Tem que ser validado no Congresso Nacional acordos dessa linha entre países, e não é entre estados independentes. O Brasil não tem isso. Então, estou querendo inaugurar uma secessão no Brasil. Então, esses governadores devem ser responsabilizados também. Senhor Carlos, muito obrigada por ter aceitado falar com a gente. Olha, Camila, eu agradeço muito essa oportunidade, cumprimento a vocês pelo trabalho, acho que é uma voz não só independente, mas extremamente qualificada, e esse é o grande poder que nós temos, é a independência e a qualificação. E é por isso que perseguições naturais vão acontecer. Mas vamos pedir a Deus, né, com muita fé, que Ele nos preserve, vamos assim, nos dê força para enfrentar essa dificuldade que nós estamos vivendo, que nós falamos de uma condição temporal também, né, em relação ao Estado brasileiro, a conjuntura do país política. Mas nós temos que entender, um aspecto aí que eu finalizo, que há uma guerra profundamente espiritual nesse processo. A dimensão do homem, a sua condição, a sua transcendência, o seu direito à liberdade e o seu conhecimento de fusão e refusão, que é um sentido mais amplo, que é exatamente do corpo e da alma. O povo brasileiro está redescobrindo isso. Então, por isso essa liberdade é tão pujante. Ela não é tão materializada no interesse. Ela é mais materializada no aspecto assim, fundamental do valor. Então, é por isso que a nossa resistência é imbatível. Imbatível. Entendeu? E Deus vai nos abençoar, porque é um testemunho que nós estamos dando, né? A criatura se reunificando ao Criador novamente. E o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Pessoal, as redes sociais do senhor Carlos, para vocês seguirem, está aqui na caixa de informações, Facebook em cima, YouTube embaixo. Ele também está iniciando aí um site, assim que estiver pronto, a gente vai divulgar para vocês poderem acompanhar. Quem tiver dúvida ou comentário, deixa aqui na caixa de informações, que eu reencaminho para ele, tá bom? E eu desejo a todos muitas bênçãos, que Jesus abençoe a todos imensamente. Vamos orar pelo nosso país, porque realmente hoje não é um momento de alegria, então, infelizmente, não dá para sorrir. Beijo no coração de todos.